redes. Se você é fornecedor do food service, certamente esse é um tema que te provoca atenção, te provoca interesse, por determinadas razões. Se você é um operador, mesmo que você seja um operador independente, por outras razões, esse tema também deveria estar no seu radar. Então, a gente trouxe, agora depois de quase 3 anos, desde o último vídeo nosso sobre esse tema, a gente trouxe uma atualização de alguns destaques, de alguns highlights da nossa pesquisa, do nosso estudo, mapeamento de redes de food service, edição 2024-2025. Ao final desse vídeo, se as discussões que a gente vai provocar por aqui tiverem feito sentido para você, queria te pedir para deixar o teu comentário, deixar o teu like nesse vídeo, eventualmente compartilhar, porque seguramente a gente vai tentar trazer aqui algumas informações que podem aguçar, que podem elaborar um pouco mais a estratégia de mercado de muitos de vocês, sejam fornecedores, sejam operadores do food service. Então, vamos lá. Nessa última edição, 2024-25, do nosso mapeamento de redes, pela primeira vez, a gente superou a marca de 800 redes. A gente conseguiu mapear 801 redes. Foi quase por um capricho, 801. A gente tem 801 redes que totalizam mais de 46.300 lojas, 46.300 unidades de alimentação fora do lar no Brasil. E por que a gente fala de redes se é sabido, eu sei, você sabe, o mercado sabe, que a maior parte do food service brasileiro não acontece através das redes, acontece através dos independentes. Tem pelo menos uns 3 motivos muito bons para isso. Um deles, são mais de 800 redes, não são poucas as organizações com esse perfil, de 5 lojas ou mais, 5 unidades ou mais operando no Brasil. São mais de 46 mil pontos de venda. Aliás, 46 mil pontos de venda que tem um faturamento médio por loja superior em muito à média de faturamento de um estabelecimento do food service brasileiro. Segundo ponto é, o crescimento médio das redes no Brasil é consistentemente, há mais de uma década, superior ao crescimento médio do food service em geral. Não é um absurdo o quanto a mais, mas sistematicamente é um crescimento maior, muito puxado por expansão, mas que faz com que, a cada ano, a participação das redes no mercado brasileiro seja um pouquinho maior. E o último ponto via de regra, as redes aqui e fora do Brasil são os principais vetores de tendências, de inovação, de disrupção, e muitas vezes a vanguarda desse mercado ele é desenhado dentro das redes ou a partir das redes. Então, isso é motivador para a gente estar sempre falando sobre o tema de redes. Tá? Então, pegando o nosso estudo, a gente fez aqui alguns 4 blocos de interesses para compartilhar com vocês. Então, o primeiro deles vamos falar das sedes. Onde é que ficam as matrizes, as sedes, as holdings, as franqueadoras, os escritórios centrais das redes? Então, a gente tem que das 801 redes que a gente mapeou, 357 delas estão no estado de São Paulo. 46% de todas as sedes, de todas as centrais das redes estão aqui em São Paulo. E mais 15% das sedes estão no Rio de Janeiro. 104 redes têm sede no Rio de Janeiro. Ou seja, quando a gente soma o eixo Rio-São Paulo, a gente está falando que 61% de todas as redes que atuam no Brasil têm sede nesse eixo. E mais ainda, se a gente somar todas as lojas que fazem parte dessas redes que têm central, que tem sede em São Paulo e no Rio, a gente chega a 75% de todas as unidades que operam no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que as redes, a gente não só tem uma desproporção favorável ao eixo Rio-São Paulo em número de sedes, mas também são redes com um número médio de lojas superior à média de lojas de outras regiões do Brasil. Legal.
Aí vem um ponto interessante. Era de se esperar que, pelo fato de ter o terceiro maior índice de potencial de consumo no food service, o estado de Minas Gerais deveria ser o terceiro estado também em número de sedes, mas não é. Quem é o terceiro lugar entre os números de redes ou de sedes no Brasil? Paraná. Então, o Paraná tem hoje 63 redes que têm sede no estado do Paraná, 8% do total Brasil, enquanto que Minas Gerais vem bem depois, ao lado do Rio Grande do Sul, cada um desses estados com 43 redes. Então, quando a gente pensa em onde alocar, por exemplo, o esforço para atender uma rede, ou onde eu vou ter a minha equipe mais olhando e mais desenvolvendo as oportunidades ligadas à rede, eu estou falando mais do Paraná, que parece ser um mercado mais moderno, do que Minas Gerais, que é um estado enorme, maior número de municípios do Brasil e etc., mas onde a gente encontra um ambiente de redes menos desenvolvido, pelo menos do ponto de vista de sede. Vamos falar então do ponto de vista de número de lojas, número de unidades. E eu queria aqui fazer uma retranca. Por que eu estou insistindo em falar de unidades, não só de lojas? Porque, inegavelmente, uma das grandes transformações que a gente enxerga de hoje, comparado às primeiras edições do nosso mapeamento de redes, é que a gente passou a encontrar muitas dark kitchens. A gente passou a encontrar muitas unidades que operam exclusivamente no ambiente de delivery online e não operam salão, não operam atendimento presencial ao público. E isso faz com que eu não necessariamente chame tudo de loja. Então, muitas vezes você vai perceber que eu falo de unidades querendo reportar o quê? Tanto loja, né, a loja que tem fisicamente uma existência, que tem um atendimento ao consumidor, mas também os operadores que funcionam exclusivamente para atender modelos como o de delivery, como o de take-out e assim por diante. Por isso. Bom, falando então de onde estão localizadas essas lojas / unidades. Novamente, São Paulo tem 40% de todas as lojas, de todas as unidades que operam no food service do Brasil. Já não é tão grande quanto o número de sedes, né? São Paulo passava de 56%. O Rio de Janeiro vem logo a seguir com 12%. Então, a gente ainda assim tem o eixo Rio-São Paulo com uma concentração muito grande, mais de metade de todas as lojas de redes do Brasil estão nesse eixo Rio-São Paulo. E outra vez, a terceira posição não é de Minas, a terceira posição é do Paraná. 7% de todas as unidades do Brasil atuam ou existem, operam no Paraná. Seguido de Minas Gerais com 6%, seguido de Rio Grande do Sul com 5%. Esse é o top 5 em termos de número de lojas que operam no Brasil. Se eu somar tudo, 52% mais 22%, eu tenho aqui quase 75% de todas as lojas do Brasil estão nesses 5 estados. Bom, aí eu vou fazer um raciocínio um pouco ao contrário, que é olhar para aquelas 801 redes e dizer o seguinte, olha, quantas delas operam em cada estado? Então, por exemplo, São Paulo, que é o maior mercado do Brasil, obviamente sabido, 67% de todas as redes tem loja em São Paulo, tem operação, tem unidades em São Paulo. É o único estado da federação, inclusive Rio de Janeiro não faz parte desse grupo, é o único estado da federação onde a gente encontra pelo menos metade de todas as redes tendo lojas, tendo unidades nesse estado. Rio de Janeiro vem na sequência com 43%, já bem abaixo de São Paulo. E depois eu tenho um grupo aqui de 7 estados, que são Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Distrito Federal, Goiás e Brasília, que tem aí entre 20% e 35% das lojas operando nesses estados. Então, obviamente, isso leva a gente quase que inevitavelmente a pensar em potencial de expansão. Claro que quando a gente fala de potencial de expansão no Brasil, sempre tem um cuidado enorme, que é pensar, existe essa demanda, o produto faz sentido, a marca faz sentido, eu tenho capacidade de dar acompanhamento para essa rede ou não, e especialmente se eu consigo
abastecer ou garantir o abastecimento dessa rede de uma forma adequada em todo o território brasileiro, que não é pequeno. Mas, voltando para o tema da oportunidade, do potencial, é escancarado. Vamos lá, só tem um estado no Brasil onde pelo menos 50% das redes que existem no Brasil atuam. Tem um espaço para considerar muito amplo aqui. Depois, afunilando o nosso tema aqui, vamos falar um pouco de especialidades. E aí a gente tem 3 segmentos, 3 especialidades, a saber, doces, bolos e chocolates, sanduíches e sorvetes, açaís e outros gelados. A soma desses 3 segmentos, dos 17 que a gente levantou nessa edição e nas anteriores do mapeamento, esses 3 segmentos totalizam 52% de todas as unidades de alimentação fora do lar que operam aqui no Brasil. Nenhum deles passa de 20%. Então, eu diria que essa variedade, essa diversificação de especialidades é uma marca do nosso food service, apesar de ter 3 grandes segmentos em número de unidades, sendo que sanduíches de um lado e doces, bolos e chocolates do outro são caracterizados por terem redes enormes, redes na casa de centenas até milhares de lojas, mas a distribuição das especialidades no Brasil é bastante variada. Isso é bom para o mercado e isso é bom como oportunidade para quem quer empreender ou desenvolver o seu negócio, eventualmente levando de um independente para uma rede e assim por diante. Outros 2 segmentos que vêm na sequência desses 3 maiores são o segmento de culinária italiana e pizzas e o segmento de cafés, chás e snacks, cada um deles representando mais ou menos 7% do total de unidades que operam no Brasil. Então, 52% dos 3 principais segmentos, mais 14 daqui, a gente tem aí perto de 66, 2/3 de todo o mercado brasileiro, de todas as unidades do mercado brasileiro de rede, debaixo de 5 guarda-chuvas, de 5 segmentos em termos de produto. E a última visão que a gente trouxe para compartilhar com vocês aqui é a visão de grupo econômico, que é uma visão que a gente pela primeira vez trouxe para o mapeamento de redes nessa edição desse ano, que é onde a gente procurou aglutinar as principais redes, as principais marcas, debaixo dos guarda-chuvas de seus respectivos grupos econômicos. Então, que pode ser uma holding, que pode ser uma franqueadora, um master ou alguma coisa do tipo. E a gente chegou aqui a 20 grupos que a gente destacou e que esses 20 grupos, coincidentemente, representam metade de todas as unidades que existem, que operam no Brasil. Então, a visão de um lado, eu tenho 20 caras para colocar uma lupa e colocar um grau de atenção maior no que eles estão fazendo, em qual a segmentação deles, quais os principais focos de atuação, modelo de abastecimento e etc. Mas eu tenho um universo enorme, né, de mais de 700 outras redes que não fazem parte desses 20 grupos e que são uma oportunidade de um outro tipo, de uma outra dimensão, mas eu estou falando de outra metade de todas as lojas que operam debaixo das redes no Brasil. Então, aqui a gente fez então uma súmula de onde estão as sedes das redes, onde estão as lojas das redes, qual a penetração das redes por estado, por região. A gente falou um pouco sobre especialidade, sobre segmentação e falou sobre grupos. Então a gente espera que isso tenha te estimulado para o tema, tenha trazido alguma luz para algumas visões que você já tem sobre esse tema, mas eu queria só reforçar. A gente tem um mapeamento de redes de food service à tua disposição na íntegra, versão 2024-25, ele pode ser contratado rapidamente por você. Qualquer coisa, escreve para a gente, estou deixando aqui no texto do vídeo no canal o acesso por onde você pode falar com a gente sobre esse tema, tá bom? Muito obrigado.